Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te contar os 5 hábitos invisíveis que me tornaram mais produtivo, um empreendedor e uma pessoa melhor. Aí pessoal, antes da gente passar para o quadro aqui, onde eu vou te explicar um pouco a lógica de como que esses 5 hábitos estão conectados, só queria te explicar aqui primeiro o que eu quero dizer por hábitos invisíveis, tá certo? Hábitos invisíveis são os hábitos que eles são visíveis só para você, eles não são visíveis para as outras pessoas, tá certo? Então foram esses hábitos que deram certo para mim, porque eu não ficava me preocupando lá em postar no Instagram ou mostrar pra alguém, sabe? Foram os hábitos que eu fazia só pra mim, e aí eles foram melhorando a minha carreira, a minha vida, cara, tudo, assim, sabe? Quais são esses hábitos, tá? Beleza, Galo, bom dia. E por que eles estão conectados, tá bom? Espero que esteja dando pra ver aqui, não sei como é que tá a câmera, não tô vendo aí o visor, mas cara, o primeiro hábito é o hábito de foco total, tá? Eu vou te explicar cada um deles, enfim, só pra você pegar aqui um pouco de por que pra mim eles estão relacionados, tá? Cara, é um hábito de foco total. Depois eu tenho um hábito de não agenda matinal. Então eu foco 100% durante a minha manhã, onde vai ser um momento que eu não vou ter ali, cara, agendas, reuniões, coisas chatas que eu tenho que fazer. Eu vou te explicar aqui um pouco melhor disso, porque eu libero as manhãs pra mim. Eu uso as manhãs pra ter um diálogo interno comigo, todos os dias. Deve fazer uns 4 anos aí já, sabe? E aí depois que eu tenho esse diálogo interno, depois da semana eu faço uma revisão semanal, tá me entendendo? Onde eu vou revisar tudo que aconteceu na minha semana. E aí eu trabalho com um ciclo de, cara, recompensas estratégicas. Então vou quebrar aí um pouco o conceito, tá? Que você tem também, que os coaches ficam falando de, recompensa, cada meia hora que você trabalha você pega uma recompensa, cara. Eu faço isso às vezes, mas... Vamos lá, vamos ampliar nossos horizontes aqui. Não quero fazer muito corte, tá? Para esse vídeo aqui ser um bate-papo super interessante sobre esses 5 pontos. Então, vamos começar aqui, pessoal, falando sobre esses 5 hábitos, tá certo? Pessoal, o que eu quero dizer com o primeiro hábito aqui, que é o hábito de foco total, tá bom? O pessoal lá nos Estados Unidos chama de Deep Focus. E acompanha aqui minha linha de raciocínio, se você estiver fazendo outra coisa aí, enfim, não importa, tá? Pra gente conseguir entrar um pouquinho mais de profundidade nesses conceitos, porque eu acho que a internet está lotada de vídeos super bem editados, falando sobre hábitos, produtividades. Cara, nada disso, nunca deu certo pra mim, tá bom? Pessoal, o sol tá muito forte aqui na minha cara, mas enfim, aqui atrás da minha cara, né? Acho que não tá atrapalhando, foca aqui na ideia, vamos lá. O que eu quero dizer com foco total, pessoal? Eu quero dizer que você precisa, de fato, de não ter distrações. Então acho que o pessoal erra muito isso na internet, sabe? O pessoal fala assim, não vou ficar distraído, mas aí eu vou colocar... Cara, enfim, vai ter um monte de música tocando, vou ficar ouvindo funk, sabe? Rap. Quando eu tô focando nesses momentos, eu te dar um pouco do pulo do gato das coisas que eu faço aqui, tá? Vou falar muito da minha experiência. Lá na newsletter, que eu vou deixar aqui na descrição, vai ter uma informação mais analítica, assim, de cada um desses pontos, mas aqui eu vou trazer a minha experiência pessoal aqui no canal, porque eu acho que muita gente curte, eu acho que vai te ajudar. Caramba, e você ouve o galo também. Pessoal, o foco total, pra mim, é eu ouvir até músicas que não tenham letra, entendeu? Se eu quero ouvir alguma coisa, eu não quero ter nada me desfocando. É o início do fluxo, tá? Dos 5. Então, o foco total, muita gente fala assim, você vai trabalhar com mais intensidade, entendeu? Pra mim, você vai pensar com mais intensidade. É um momento que você quer pensar, você não quer ficar prestando atenção na letra da música. É um momento que eu nem quero ficar prestando atenção aqui, olha só onde que eu tô. Eu não quero ficar olhando pras montanhas, entendeu? Eu gosto de ter 2 horas, pelo menos, tá? De manhã, de foco total. Cara, foco total. Eu faço pausas também, mas, cara, eu tô no meu caderno, eu tô escrevendo. É o momento que eu escrevo mais, porque é foco total. O dia não começou, não tem ninguém me chamando. Aí pega na visão aqui de por que todos estão conectados. Então, beleza, foco total. Esse foco total está conectado com o segundo ponto, que é o quê? Essa não agenda matinal. Então, já existiu uma época, sabe, que eu treinava de manhã. Hoje eu gosto de treinar na hora do almoço. Faço calistenia aqui, enfim, posso fazer outro vídeo sobre isso também. Mas essa não agenda matinal, o que eu quero dizer com isso? Cara,
é muito por isso que eu quis trabalhar remoto, entendeu? Porque senão você tem que pegar transporte, você tem que... Sua manhã tá sempre ocupada, sempre. Sempre, se você voltar na história da humanidade, pelo menos pra mim, eu acho, né? Cara, quando o sol nasce, né, e as pessoas estão começando o dia, vai pra roça pra você ver. Não tem muita agenda matinal. Às vezes as pessoas trabalham, né? Mas, cara, eu conheço um montão de gente aqui que fica tomando café, olhando pro céu, entendeu? Então, a minha não agenda matinal é eu conseguir ter clareza mental. Tipo, realmente sem ter preocupações. Então, foco total, sem distrações, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, não agenda matinal, não ter preocupações. Porque às vezes no foco total, você não tem, cara, distrações, etc. Mas aí você vem pra sua agenda matinal, você tem que fazer café da manhã, que você demora 1 hora. Já peguei, tá? Ficar pegando transporte público. Até pra ir pra universidade, por exemplo. Nossa, cara, assim, difícil. Ou tá tomando banho pro trabalho, esse tipo de coisa, cara. Eu não gosto, entendeu? Às vezes eu faço isso 8 da manhã, mas aí eu quero ter de 6 às 8 livre. Tá me entendendo? Quando eu trabalhava de home office em Belo Horizonte, eu fazia isso. Acordava às 5h30, tinha 2 horas ali de não agenda matinal e foco total. Depois eu arrumava pro trabalho. Foi só por isso que eu comecei a empreender, tá? Só por isso, porque eu ficava trabalhando o dia inteiro. Então eu pegava ali de manhã e conseguia pensar um pouco nas minhas ideias, rabiscar, estudar alguma coisa, sabe? E não era uma agenda, novamente, não eram minhas tarefas, tá? Era pra eu ter clareza. O que eu quero desenvolver, o que eu quero da minha vida, o que eu tô pensando agora, o que é uma boa ideia. Isso é a não agenda matinal, tá me entendendo? E aí ela puxa pro terceiro ponto, que é o quê? O terceiro hábito, que é o ter um diálogo interno. Então eu tô trazendo aqui muitos meus hábitos, tá? Que eu acho que eles podem dar certo pra empreendedores também. O pessoal nos Estados Unidos ama isso aqui. Não vou falar de manhã, os escritores que eu sigo, né? Pessoal do One Person Business aí gosta, do Dan Cole. Cara, o cara fala que ele faz isso aqui há um século. Acorda de manhã, vai escrever, sabe? Sem agenda, foco total, enfim. Só que aí esse terceiro ponto é muito meu, né? Então tem meu foco total, não tem uma agenda de manhã. Vou ter o meu terceiro hábito, que ele pode vir de manhã, ou ele pode vir ao longo do dia, ou um dia que tá mais tranquilo, que é o ter um diálogo interno. Então esse hábito cara, eu acho que é um dos que eu mais fez... Caramba, Galo, é um dos que mais fez diferença na minha vida. Eu falo muito isso aqui, dá alguns pulos do gato da minha experiência, pra eu praticar as línguas que eu falo, entendeu? Além do português aí, enfim, cara, eu falo inglês, falo alemão também, fluente. E eu gosto muito de ter conversas comigo mesmo, nessas outras línguas, às vezes. Em geral eu tenho em português também. E aí o mais relevante aqui que eu escrevi, que eu achei bem legal, é tipo assim, eu me questiono, eu me pergunto das decisões que eu tomei, se foram as decisões certas, e eu vou redefinindo as minhas rotas. Então esse é um hábito muito legal, né? Porque quando você faz isso, entendeu? Você para assim e fala, cara, deixa eu ter 10 minutos aqui comigo mesmo. E às vezes eu falo em voz alta, e é um hábito que eu faço, cara, todos os dias. Tudo isso aqui eu faço todos os dias, tá? Por isso que são hábitos. São hábitos. Já tá falando aqui de hábito de escrever no LinkedIn, tem outros vídeos disso aqui no canal. Pega um pouco a ideia de hábitos que podem somar pra sua vida, para você puxar o que foi interessante, sem eu estar te dando fórmula pronta aqui, tá certo? Porque o canal é para te fazer pensar, tá? Então esse diálogo interno, ele é muito bom para quem é introspectivo, né? Cara, quem é mais extrovertido, assim, e tudo mais, enfim, às vezes não tem muito esses momentos, sabe? Às vezes nem os introspectivos têm também. Então sempre estão introspectivos, mas eles estão sempre ali, cara, preocupados, assim, sabe? Cheio de agenda, enfim, cara. E eu acho que esse diálogo interno, ele me ajuda muito a redefinir rotas, a tomar decisões mais rápido, entendeu? É como se eu tivesse, cara, enfim, pessoal de startup aí gosta, pessoal que mexe com projetos, né, que você tem que ficar fazendo reunião de sprint, pra você revisitar as rotas e alterar rotas diferentes pro seu produto. Cara, por que você não faz isso pra sua vida, entendeu? Por que você não tem uma reunião de sprint aí consigo próprio, tá certo? E aí eu vou puxar o quarto ponto também, que é uma coisa que eu faço quase que semanalmente. Esse aqui eu achei bem interessante, porque ele puxa muito com o terceiro. Essa reflexão aí de quem mexe com projeto, quem trabalha em empresa. Enfim, cara, por que você não faz isso pra sua vida, tá? O quarto ponto eu chamo de ciclo de feedback pessoal. Quando você tem um gestor na sua empresa, vocês não ficam fazendo aí ciclo de feedback? Lá na empresa que eu trabalhava tinha. Todas tinham. Cara, assim, você fica fazendo ciclo de feedback com o seu gerente pra ele falar o que você tá fazendo bem no seu trabalho. Às vezes falar de carreira, na maioria das vezes o cara só quer cumprir ali, dar um check, assim, falar, cara, conversei com mais esse analista aqui que
tem que conversar com 20 essa semana. Então, esse é o único ciclo de feedback que você vai considerar. Toda semana eu faço meio que um ciclo de feedback comigo. Eu falo com minha namorada que é um momento que eu gosto de andar domingo, entendeu? Sem rumo, assim, mais longo. Às vezes eu ando aqui, tá? Meia hora, uma hora. Posso fazer isso quarta-feira, terça-feira também, tanto faz. Que é eu fazer um ciclo de feedback comigo mesmo. E às vezes eu sou duro, entendeu? Tipo, no início aqui do YouTube eu fiquei, cara, tava treinando pouco, treinei uma vez por semana, na primeira semana do canal aqui. Eu tava fazendo muito vídeo, tava animadão. Aí passou essa semana eu falei, pô, Jonas, pô, por que você não tá fazendo exercício? Tem que balancear as coisas. Você fala tanto de equilíbrio, de saúde. Eu falei, putz, não, tudo bem, cara. Eu posso ficar aí uma semana, 10 dias, 2 semanas, sei lá, com um ritmo mais lento, mas eu quero manter o ritmo dos meus exercícios. Então, isso foi meio que um feedback que eu dei, sabe? Pra mim mesmo. Faço isso, agora tô fazendo muito aqui no YouTube também. Às vezes eu paro, olho o conteúdo que eu fiz, olho alguma coisa da minha vida, entendeu? Pô, será que eu tô encontrando as pessoas que eu quero mesmo? Cara, ciclo de... Entendeu? Você vai olhar, olha aqui no canal tem um vídeo que eu postei essa semana também, acho que é o último vídeo, né? Que é o diagrama do equilíbrio. Vai olhando para essas áreas aí, o que você tem que remodelar, sabe? Então faz um ciclo de feedback pessoal com você mesmo, sabe? Por que não? Por que não? E aí o quinto ponto, eu gosto de chamar de recompensa estratégica. Por quê? Cara, eu já fiquei muito perdido nisso aqui, do pessoal falando o ciclo de recompensa, pessoal da neurociência, e funciona, óbvio que funciona. Sempre que eu trabalho uma hora seguida aqui, eu, cara, desço como um mamão, entendeu? Me dou uma recompensa legal, assim. Faço um café, sei lá. Tem outras recompensas que eles falam lá também. Tipo, uma época que eu fazia sudoku, minhas pausas, entendeu? Pra parar de mexer no celular, fazer um sudoku, eu achava mó legal. Mas acho que depois você cansa um pouco dessas recompensas pequenas, sabe? Então eu comecei a pensar em recompensas mais estratégicas. Tipo, putz, eu tenho um negócio muito legal que eu vou fazer no final de semana. Ó, putz, agora eu tô reassistindo Breaking Bad. Então todo dia de noite, quando vai chegando 6 da tarde, assim, às vezes, quando eu não consigo ver o pôr do sol, eu tô mais estressado, eu falo, não, deixa eu comer um negócio legal, ver um Breaking Bad. É minha recompensa estratégica se o dia foi mais corrido. Por exemplo, minhas caminhadas matinais, essa rotina matinal minha é uma puta recompensa estratégica. Eu acordo o dia felizão, assim, sabendo que eu não vou ter agenda, que eu vou ter o tempo livre, que eu não vou precisar ir pro escritório, entendeu? Não vou ter reunião até 9, 10, 11 da manhã, tá certo? Então essa recompensa estratégica pra mim foi assim, cara, em vez de eu ficar pensando em mini recompensas pra quebrar o meu ciclo de estresse, que é isso que eu fazia no passado, pensar assim, como é que eu consigo modelar o meu estresse pra ele ser menor, né? Minha vida ser mais equilibrada mesmo, tudo mais. Mesmo assim eu vou ter um estresse, às vezes eu vou querer recompensa, claro. Então, deixa eu pensar numa recompensa mais estratégica. Um pouco maior, entendeu? Recompensa de 1 hora, sem ser, tipo, cara, recompensa de 5 minutos na pausa do seu trabalho. Não sei se pra mim fez tanta diferença assim, entendeu? Então, cara, vamos fazer um apanhado aqui de novo, só pra você pegar a ideia, tá bom? E aí você conseguir pensar aí na sua vida, cara. O que eu faço? Eu faço meus 5 hábitos, tá? Foco total, sem distrações. Não tem uma agenda matinal, tá? Tenta aí, cara, tenta. Eu sei que você tem a sua realidade. Tudo bem, às vezes você tem que ir pro escritório também. Cara, enfim. Acorda um pouco mais cedo se você conseguir, tá? Só se você conseguir. Sem ficar seguindo rotina de influenciador. Acorda cedo sem ter uma agenda, pelo menos por 1 hora, entendeu? Pelo menos 1 hora, sem mexer no celular. Só pra você, sabe? Então, foco total, sem agenda matinal, pra você pensar, ter um diálogo interno, tá certo? Pra depois, no final da semana, ou a cada 5 dias, sei lá, você fazer meio que um ciclo de feedbacks consigo próprio, tá? Você fazer, cara, como se fosse uma revisão semanal da sua vida. Isso é importante, cara. Importante, tá? E pense em recompensas estratégicas, sabe? Vão te fazer talvez um pouquinho mais feliz do que uma mini recompensa, tá certo, pessoal? Depois vocês me falam aqui, tá, pessoal, do recado final aqui pra gente se tornar mais inteligente juntos, tá vendo um pouco as montanhas, tá ouvindo o galo aí, tá certo? Eu vou fazer uma newsletter também, que eu vou deixar aqui na descrição, pra você pensar um pouco sobre esses hábitos. Esse é meu intuito aqui no canal, tá certo, pessoal? Me fala se você gostou desse vídeo, muita gente aqui pediu temas de organização, produtividade, eu quis trazer um pouco de hábitos, que esses são os hábitos que eu gosto muito. Eu achei num caderno meu, tipo, uma linha assim, sabe? Desenhada de como é que eu fui meio que montando esses hábitos. Como é que eu fui desenhando assim, nossa, se eu tiver uma rotina matinal de foco total, sabe? Depois, a cada semana eu consegui ir olhando o que tá dando certo, eu vou ter um monte de coisa escrita e pensada.
Aí eu fui montando isso, tipo, organicamente. E agora eu quero, tipo assim, deu muito certo pra mim, faz 4 anos que eu faço isso. E agora eu queria trazer isso aqui um pouco pra vocês do canal, que eu acho que pode te ajudar a pensar mais do que eu ficar te dando fórmula, fazendo um vídeo com os passos pra você ter o hábito mágico. Cara, olha pra sua realidade. Quanto tempo você tem? Como é que é a sua rotina? A sua rotina tá muito corrida? Talvez os hábitos que você precisa, eles podem estar mais relacionados a você ter meia hora, 1 hora pra você, sabe? Tipo assim, pensar todos os dias, sem compromisso, conversar consigo mesmo, revisar isso semanalmente e falar, putz, isso aqui eu consegui fazer, deixa eu me dar uma recompensa mais legal. Tá certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário. Não deixe de se inscrever. Fui ver que muita gente que vê os vídeos não é inscrito no canal. Às vezes você tá vendo o vídeo aí há um tempão, mas não clicou aqui no botão de se inscrever. Clica aí, cara. Isso ajuda demais o meu trabalho. Ajuda o Galo. Ajuda o Galo. Tá certo? Ah, e qual que é o nome do Galo do canal, pessoal? Muita gente aqui deixou sugestões. Ainda não tomei uma decisão. Tinha gente querendo chamar ele de estagiário. Achei muito massa. Muito massa. O Galo marqueteiro. Tô brincando. Cara, enfim, vamos nessa, respeitar aqui o seu tempo, a sua inteligência. Um abraço e eu te vejo daqui a pouco. Fique com a vista, não deixe de se inscrever.